Forma bem viva, nítida e chocante também, né? E chocante. Na realidade, o livro do Apocalipse ele é impactante, né? Impactante, não resta dúvida. E é descrito em forma simbólica, em forma também poética, também. E sempre o estilo literário determina a forma de interpretação de um livro ou de uma literatura. E aqui nós temos tudo isso. Mas graças a Deus, porque mesmo sendo em figuras de linguagem, mesmo sendo em forma poética, mas é literal. O sentido é literal. Quando diz que Jesus tem uma espada na boca, saindo da sua boca, é porque a palavra que ele fala tem poder, né? A palavra que ele fala tem poder. Estamos num tempo de muita gente exaltar a palavra do homem, né? A palavra do homem e determinando, autorizando, dando ordens, mas nós sabemos que Jesus aqui detém todo o poder, autoridade, ele é soberano e nós temos que nos dobrar a ele. Isso aprendemos até no livro de Judas, né? Judas, quando falou que tinha alguns atrevidos que queria se meter até e difamar as autoridades superiores. Ele disse: olha, nem o arcanjo Miguel fez isso com o diabo, com Satanás, né? Então, mostrando aí que devemos baixar a bola e deixar Jesus agir, né? Deixar Jesus agir. Ele é soberano. Apocalipse, então, nós vamos hoje adentrar no contexto do capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Vamos adentrar aí, olhando sobre as igrejas, nas igrejas, melhor dizendo, não é sobre as igrejas, nas igrejas, qual é o perfil de Jesus nas igrejas do Apocalipse. Então, nosso propósito não é expor as cartas às igrejas, e sim expor o perfil de Jesus nas igrejas do Apocalipse. E como são 7 igrejas, eu vou procurar, então, deixar uma coisa sobre cada uma e deixar uma palavra-chave que vá resumir o que está acontecendo acerca do perfil de nosso Senhor Jesus, ok? Então, você sabe que a primeira igreja é a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso. E aqui nós temos a identificação de Jesus no verso 1, capítulo 2 de Apocalipse, verso de número 1. Eu quero ler a parte que interessa aqui. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então aqui está o perfil de Jesus na igreja de Éfeso, na igreja que estava na cidade de Éfeso. E já foi dito sobre isso no capítulo 1, você viu lá no capítulo 1, verso 20, olha, 1:20. Quanto ao mistério das 7 igrejas, estrelas, melhor dizendo, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, você vê que vai resumir no capítulo 1 o que vai apresentar nos capítulos subsequentes. E aqui está em Apocalipse 2:1, fazendo referência ao que foi apresentado em capítulo 1, verso de número 20. O mesmo também se encontra em versos 12 e 13. Olha aí, versos 12 e 13 do capítulo 1. Vou ler. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Muito bem. O que foi introduzido no capítulo 1 vai ser distribuído nos capítulos subsequentes, como eu disse. E aqui nós temos o perfil de Jesus como filho do homem, que a gente lembrou que esse é o tema de um dos evangelhos entre os 4. Qual é mesmo ele? O evangelho de Lucas. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Essa figura de um rosto de homem prevalece na apresentação do evangelho de Lucas, enquanto que os demais vai aparecer um leão,
vai aparecer um boi, vai aparecer uma águia, mas aqui é um rosto como filho de homem. Está também no livro de Ezequiel, capítulo 1, nos capítulos iniciais do livro de Ezequiel, esse mesmo perfil. Muito bem, então, aqui Jesus conserva na mão direita 7 estrelas e ele supervisiona, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui está a ação de Jesus, o seu perfil e a sua ação. Os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas. As 7 estrelas estão em sua mão. Então a palavra que eu coloquei aqui foi superioridade. Superioridade. Se ele está com algo na mão, ele tem o controle, porque ele é soberano, ele é superior. Isso muito nos ensina a sermos dependentes, submissos a Jesus, porque ele é que tem o controle dos obreiros, dos pastores, bem como das igrejas. Ele anda no meio e supervisiona. Algumas pessoas perderam a noção disso, não é? Algumas pessoas perderam a noção disso, de Jesus presente no culto, na igreja. Presente, meus irmãos. Algumas pessoas perderam a noção. Perderam tanto que você vai ver pessoas surrupiando dentro da igreja, né? Pulando, atraindo para si a glória de Deus. Apresentando uma cobra, apresentando uma coisa qualquer para tirar a atenção da mensagem do Senhor, de Jesus, para si. Essas pessoas perderam a noção de quem Jesus é, aquele que está presente, supervisionando a igreja, e ele que tem o controle dos pastores, dos líderes em sua mão. Ele tem o controle, por isso coloquei a palavra superioridade. Nós somos dependentes dele, aí devemos nos dobrar. Esse é o perfil de Jesus, superior, superioridade é a palavra. Bem, vamos avançar para a segunda igreja, que é Esmirna. Qual o perfil de Jesus em Esmirna? E qual a ligação com o capítulo 1? Capítulo 2, verso 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui, ele é apresentado como quem? O primeiro e o último. É o alfa e ômega do capítulo número 1, né? Olha no capítulo 1, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, quem é que há de vir? É Jesus, está falando sobre Jesus. Ele é Deus, ele é Deus. Ele é o primeiro e ele é o último. Qual é a palavra aqui para fixar em nossa mente, então, para essa igreja de Esmirna? Eternidade. Antes dele, nada. Depois dele, nada. Então a palavra eternidade faz sentido aqui, sim. Está de acordo também com o capítulo 1, verso 17 e o 18, olha. 17 e 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, isso é eternidade, pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Então a ênfase aqui é eternidade, na relação do capítulo 1 com o capítulo 2, da igreja de Éfeso e da igreja de Esmirna, ok? Ele é, então, o primeiro e o último. Isso ajuda-nos a pensar o que nós estamos colocando antes de Jesus, não é? E depois dele, né? Então, quanta gente chega ao ponto de dizer, você convida para um culto, quando está tendo a oportunidade, é claro, ou mesmo para acompanhar uma live, né? Ou para ler a Bíblia. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Se sobrar tempo, né? Eu dou uma passadinha lá. Eu já disse para alguém, passe não, não passe não. É muita ruindade sua, passa lá. Saia exclusivamente para ir lá. Saia para ir lá, determinado a ir lá, porque Jesus merece. Jesus merece.
Irmãos, quando eu conheci o Evangelho, eu saí de casa determinado para procurar uma igreja evangélica. Eu saí assim mais ou menos 6:30 da noite para procurar uma igreja. Onde é que tem uma igreja evangélica? Eu lembro que eu vi uma tal lugar. Aí me lembrei, eu vi um nome lá, Jesus. Eu vou lá ver se é. Eu cheguei lá, era o Colégio Jesus Menino. Não, tá errado, não é aqui não. Era de noite, fechado. Sábado. Aí eu saí, arrodei para o outro lado da cidade, achei uma igreja cujos integrantes eram desatentos, sem afeição para com as pessoas, não prestaram nem atenção. Eu lá, doido para entrar, mas ninguém disse nada. Chegava, só faltava me pisar entrando, passando para entrar. Não é aqui. Mas nem enquanto eu fiquei esperando um pouquinho, escutei um som que veio contrário ao vento de outro quarteirão, de uma difusora de uma igreja que estava preparando para iniciar o culto. Estava aquela música introdutória inicialmente. O vento levou assim, tem outro lá, rodeei, fui lá, então achei a igreja, foi lá que eu me converti, né? Que noite abençoada. Saí procurando. Se der eu passo lá, quer dizer, Jesus não vale nada para você, tudo que é supérfluo vale, você vai buscar mais para Jesus? Não. Gente, nós temos que entender que Jesus é eterno, nós somos limitados. Passageiro aqui, colar vai um, né? Aqui colar vai um. Se cuide, chegará o seu momento. E a eternidade é real para todos. É real. Aproveito para dizer aqui, Jesus é eterno, você passa a viver eternamente também. Que seja crente ou não, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem corpo, alma e espírito. Ao morrer, não se acaba. O boi sim, a cabra sim, o porco sim, mas você não. Você vai adentrar a eternidade. Preparado ou não, cuide agora. Esse é o tempo. A eternidade é real. Bem, mas o caso. Vamos para a próxima igreja, que é a igreja de Pérgamo. Está atento ali, irmã, que beleza, né? Pérgamo, as outras também estão, né? Pérgamo está no capítulo número 2, verso número 12. Estas coisas diz aquele que tem as espadas afiadas de 2 gumes. Agora entrou uma arma ofensiva, não foi? Na armadura de Deus existem armas defensivas e ofensivas. Por exemplo, o capacete é defesa, o colete, a couraça é defensivo, o escudo é defensivo. Essa aqui é ofensiva, é uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada afiada. A palavra que eu coloquei aqui foi capacidade. Capacidade. Para sequenciar aí com superioridade, eternidade, capacidade. Jesus, o seu perfil para Pérgamo é aquele que tem capacidade. Ele aparece com uma espada afiada de 2 gumes. A gente viu Hebreus 14 já 2 vezes que eu citei, vou pela terceira vez. Acho que vocês já decoraram, não foi? Né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, que outra versão diz cortante, do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Hebreus 4:12 está escrito dessa forma. E aqui na introdução, no capítulo 1, onde é que está isso? No capítulo 1, verso de número 16. 1:16. Diz aqui: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Esse é Jesus, ele estava armado. Ele está armado. Cuidado, ninguém o vencerá. Lembra lá o salmo que foi lido, né? Que ele é o soberano Senhor. Tem que cada beijar o filho para que Deus não se irrite. Beijai o filho. Então, o salmo deixa uma mensagem maravilhosa com relação a essa parte do perfil
de Jesus também, é claro. Então, a palavra aqui é capacidade, por causa da palavra que pode dividir alma e espírito juntos e medula e pensamentos propósitos do coração, né? Então, a palavra de Deus. E em Efésios capítulo número 6, verso 17, está escrito que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Amém? Então estamos aí apresentando o perfil de Jesus nas igrejas do Apocalipse, em consonância com a introdução que é dada no capítulo 1 e redistribuído nos capítulo 2, um pouquinho desse perfil para cada igreja. Então vamos lá. Antes de passar para a próxima, só pensando um pouquinho aqui. Que valor você está dando à palavra de Deus? Você ler a Bíblia? Está lendo a Bíblia? Há pessoas que... Eu perguntei uma vez a um filósofo, a gente almoçou junto, ele tinha vindo de Brasília, e ele falando, filosofando, né? E eu peguei conversar com ele, e então, ele discordou um pouco da Bíblia. Eu disse, lá na mesa tinha várias pessoas. Ó senhor, diga-me por favor, já leu a Bíblia toda? Ele ficou meio enrolado porque não tinha lido. Ele disse, não, realmente, eu não li mesmo não, li não. Então leia primeiro, leia primeiro. O senhor que era o dono da casa é um analfabeto, disse. Bonito, fulano, você é um filósofo, nunca leu a Bíblia. O pastor tem razão. Né? Um analfabeto entende isso, né? E eu gosto de perguntar aos sabichões, você já leu a Bíblia toda? Não, parte não, eu quero saber parte não. Você já leu a Bíblia toda? Então, isso é muito importante. Porque a palavra de Deus é que ela é poderosa, é uma palavra que é veraz. E ela tem capacidade de fazer essa divisão. E ela é quem nos gera para Deus. Está lá em Tiago 1, né? Ele, segundo o seu querer, nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra. Amém? Então, capacidade. Tiatira. Vamos lá, qual é o perfil de Jesus em Tiatira? No capítulo 2, verso 18. 2:18. De Apocalipse. Então eu vou ler. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Então eu quero ler mais essa parte aqui. Estas coisas diz, quem é que ele fala? O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O perfil de Jesus para a igreja de Tiatira, não é aquela sua tia não, é o nome da cidade. Eu fiz uma pergunta uma vez, quem é que não é tia, que não é sua tia, você chama de tia, né? Realmente aqui é Tiatira. Então, Jesus é o Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus subentendia para cada judeu que ele é o próprio Deus, ao ponto em João 5, pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque ele dizia ser filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então esse é o sentido, ele realmente ele é Deus. Então os olhos e os pés. Olhos como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido, né? Chama de fogo, pés chamam a atenção também, bronze polido. A palavra que eu coloquei aqui, para resumir isso de Tiatira, do perfil de Jesus, é luminosidade. Porque o fogo ilumina, os pés como latão reluzente, como espelho, clareia também ilumina. Então, luminosidade. Agora veja no capítulo 1, verso 14 e 15, porque a referência começa de lá. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã,
luminosidade, né? Como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Então, Jesus é glorioso, né? É glorioso, é majestoso, é luminoso. Jesus é maravilhoso, sim. Então, os seus olhos permeiam por toda a terra. Isso fala também da sua onipresença, né? Seus olhos permeiam por toda a terra. Ele conhece cada pessoa por dentro. Ele vê cada coração. Ele sabe o que cada um sente. E por isso, em Tiatira, o seu perfil está dessa forma. E a palavra que resume seria luminosidade. Ele não diz, eu sou o quê? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Como diz a outra versão, mas terá a luz da vida. Está onde mesmo? João, capítulo número 8, verso de número 12. Muito bem. Estava lembrado não, mas lembrou agora. Ok, eu sabia que não está. Mas tá bom. 8, 12. Vamos para a próxima igreja. Nós estávamos em Pérgamos, então depois de Pérgamos é o quê? Sardes. Sardes. Qual o perfil de Jesus para a igreja de Sardes? Está no verso número 3, 1. Estas coisas diz quem? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É bom lembrar que quando fala dos 7 Espíritos de Deus, está falando da sua onipresença e do seu conhecimento também. Porque ele não está sujeito a um local, tudo está na sua presença. E o número 7 é perfeição, plenitude. Então, ele está presente em todos os lugares, tudo está como na palma da mão dele. Então, isso nos leva a pensar na palavra, por isso eu coloquei a palavra acessibilidade. E luminosidade e agora acessibilidade. Ele tem acesso a tudo, ele vê fora e dentro. Já pensou? Este é Jesus. Tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele tem controle. Ele tem controle sobre tudo isso. Isso está no capítulo 1 e verso 4. Note que o que é apresentado no capítulo 1 é distribuído nos demais capítulos. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte de quê? Dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Então, aqui ele está repetindo o que estava no capítulo número 1. E fala da acessibilidade que ele tem a todas as coisas. Nada foge da sua presença. Amém? Vamos à frente. Agora só para perguntar. Eu quero fazer uma aplicação aqui para o tempo de pandemia. Gosto sempre de ligar o tempo da pandemia, né? Qual a aplicação aqui para o tempo de pandemia? Deus disse em Jeremias 23. Acaso sou eu Deus apenas de perto e não também de longe? A gente pregou lá na casa de Hélio Silva, né? Já na sala do meio. Fidelidade à distância, não foi? Lembra? Fidelidade à distância. Está lá no YouTube até hoje. Eu separei a mensagem e botei lá. Fidelidade à distância, porque estamos aqui, mas Ele está lá. E Ele está aqui também. Então, onde você está, não foge, não sai da presença de Deus. Isso é importante. Então, acessibilidade. Ok? Feita a aplicação, vamos agora para a próxima igreja, que é Filadélfia. Nome bonito, né? Eu acho bonito o nome, Filadélfia. Né? Filadélfia. Nessa passagem, Jesus se apresenta no capítulo 3, verso 7. Verso 7. Essas coisas diz o santo verdadeiro,
Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. O santo, quem fala é o santo e verdadeiro. Agora, eu queria utilizar todo o contexto do capítulo 1 para mostrar que Jesus é santo. Todo o seu perfil do capítulo 1 mostra a sua santidade, sua grandeza, sua majestade, a glória de Jesus. E aqui está falando que ele tem a chave de Davi, que fechará e ninguém que fechará e que fecha e ninguém abrirá. Fechando ninguém abrirá. Então, isso está no capítulo de número 1, verso 18. Aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tem o quê? As chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves até da morte do inferno. Ele fechando, está fechado. Ele abrindo, está aberto. Bem, eu falei para alguns colegas essa semana, para de bobagem, rapaz. Para de reclamação. Quem fechou as igrejas nesse momento não foi governador, não. Foi Jesus. Foi Jesus que fechou as igrejas. E alguns estão insistindo. Não, tem que abrir porque quero morrer aqui. Foi, morra. Insistindo. Cadê a soberania de Deus? Você não crê, não? Que Deus é soberano, tem controle de todas as coisas, que ele fechando ninguém abre, abrindo ninguém fecha. Aqui fala de abrir e fechar. Pode aplicar, pode para a pandemia? Se está acontecendo, Deus está surpreso, Jesus, eita, deu tudo errado lá embaixo. Não, ele sabe tudo isso. Aqui foi ele que fechou, foi ele que abriu. Ele vai abrir na hora certa o que ele fechou. Então, agora, até a morte e o inferno ele tem em sua mão. Se cuide, eu quero trazer agora novamente, segunda aplicação da pandemia. Se cuide, se prepare para o momento em que ele lhe chamar, você está pronto. Ele tem o controle. Qual é a palavra aqui? Autoridade. Ele tem a autoridade. Ele tem a chave na mão. Se ele abrir, está aberto, se fechar, está aberto, isso é autoridade, né? E se fechar, está fechado. Então, devemos então aproveitar as portas abertas. Paulo uma vez disse, uma grande e oportuna porta me abriu, mas há muitos adversários, mas eu vou. Ele foi. Mas teve um lugar que Paulo ia pregar. E disse, o Espírito Santo não permitiu. Ele ia pregar. Ia visitar uma cidade. O Espírito Santo, não, para cá, Paulo, vai para cá. Para aí não, para cá. Então, Deus é soberano, gente. Devemos estar flexíveis à sua direção. Né? Ele tem autoridade ou não? Tem autoridade. Nós somos crentes. Por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu vos mando? Eu não consigo pregar sem fazer aplicação da pandemia, não. Tem que botar no meio, porque é verdade, irmãos. E é a realidade. Então, meus irmãos, Jesus está mantendo cada um dos nossos ouvintes vivos com um propósito. Dando o que diz lá em 2 Pedro 3, 9, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, mesmo quando alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha aí, Jesus está esperando que você entenda e caia a ficha no seu plano glorioso para seu louvor e glória. Amém? Então é importante reconhecer a autoridade de Jesus, porque nesse tempo sai tanta pessoas com autoridade por aí, pensando ser como diz o ano passado, pensando ser o cara, como eu disse domingo passado, pensando que é o cara, mas não, caia do cavalo. Jesus está no controle, ele que está no lugar, certo? Vamos ser submissos à sua palavra e à sua vontade. A palavra aí é autoridade. E por último, capítulo 3, qual é a última igreja? Laodiceia, né? Laodiceia. Quer botar na sua filha que vai nascer esse nome, Wellington? Bote outro, tem tanto nome. Essa igreja estava com um problema grande, não queria lembrar, não. Agora, o perfil de Jesus nela é maravilhoso. O perfil de Jesus nessa igreja, ele aparece aí no capítulo 3.
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A palavra que eu coloquei aqui para Laodiceia, do perfil de Jesus, não para a igreja. Fidelidade. A testemunha fiel e verdadeira. Esse sim é fiel e verdadeiro. O nome dele é Jesus. Nossos cultos apresentam Jesus. Mostra o evangelho de Jesus. Salvação em Jesus. Único caminho, Jesus. Único mediador, Jesus. Verdade e vida, Jesus. Então, testemunha fiel e verdadeira. O pivô da criação de Deus. Por ele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Está lá em Colossenses. Então, no capítulo de número 1, verso 5, apresenta esse perfil. Capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, como está em Laodiceia, e está aqui no capítulo 1, verso 5. A fiel testemunha. Se alguém for na eternidade, no julgamento, querer questionar, não, mas eu não era isso, você entendeu errado. Ele vai dizer, está aqui o fiel testemunha. Que manca, eu vi, eu estava lá. Diz a Bíblia que toda boca vai se calar, ó, e todo joelho vai se dobrar. Toda boca vai se calar. Então, a testemunha fiel e verdadeira. Qual a aplicação para o tempo da pandemia isso aqui? Deixa eu me dizer uma coisa. Nós estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, né? A equipe da live. A equipe da live. Nós temos um auditório bem amplo, online. Famílias da igreja, vários irmãos, acho que tem umas 80 casas, mais de 80 casas em Santa Cruz que tem gente da igreja aqui, né? Eu já contei, tem mais de 80 casas que tem gente da igreja, quase 100 casas. E nós estamos aqui e aqui pronto, não sabemos mais nada, só o que eles botam lá. Mas tem uma testemunha fiel que está lá, não tem? Tem uma testemunha fiel que está vendo como está sendo a atitude de cada um em casa, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de cultos em casa, de programação em casa. A gente leva muito a sério isso, gente, porque estamos lidando com coisas de Deus. Não se brinca. Amém? Portanto, vamos recapitular as palavras. Alguém lembra? Fidelidade, a última. Autoridade, acessibilidade, luminosidade, capacidade, eternidade, superioridade. Tá lá, né? Botou lá, não foi? Obrigado, minha irmã. Obrigado. A capacidade aí, a competência aí da nossa equipe aí. Colocou lá. Para os irmãos colocarem isso em mente. Quem Jesus Cristo é? Qual o seu perfil nas igrejas do Apocalipse? Nos dobremos a Ele, amemos a Ele, louvemos a Ele, engrandeçamos a Ele, pois Ele é digno. Amém? Se tem alguém que não é crente, e claro que numa live dessa vai ter muita gente, agora e depois, reconheça Jesus, quem Ele é verdadeiramente, lendo a palavra dEle. Que maravilha! Se converter pela palavra, você será um crente verdadeiro a vida inteira e vai adentrar a eternidade. Isso é maravilhoso. Abra o coração para Jesus e diga: Senhor Jesus, Tu és tremendo, eu estava perdendo, eu quero fazer parte desse povo que Te ama e que clama o Teu nome e que
confessa a tua salvação, clama a Ele, Ele te atenderá.